Irmãos, com a paz do Senhor mais uma vez. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 2. Primeira carta de João, diz assim a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, ou jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Os irmãos podem se assentar, e os irmãos em casa aí, acompanhe esse texto que nós lemos, a palavra de Deus, que o Senhor tem nos dado aqui nesta noite. Amém? O tema da mensagem de hoje, irmãos, para nós é um pouco óbvia: vencendo o maligno. Amém? Vencendo o maligno. E eu já começo com o tema dessa mensagem a fazer um alerta para os irmãos. Eu fiz esse alerta no início dessa epidemia. Eu fiz esse alerta na igreja, na primeira culto que nós gravamos online, quando eu estive ministrando lá no Templo Central também, fiz esse alerta. Muitas pessoas não estão percebendo, ou não perceberam. Já são mais de 3 meses, nós estamos nessa situação, e muitos não perceberam e não estão percebendo ainda as investidas do maligno contra a igreja. O mais perigoso não é a gente contrair a doença e ir parar no hospital ou talvez morrer. Isso não é o mais perigoso. O mais perigoso é nós perdermos a nossa alma, que é aquilo que nós estamos lutando. O mais perigoso é nós perdermos ou não conquistarmos aquilo que, em tese, estamos buscando, que é a salvação das nossas almas, que é a vida eterna, é morar no céu eternamente. De que adiantaria frequentarmos a igreja, nos tornarmos cristãos, mudarmos o nosso estilo de vida, seguirmos um estilo de vida e não alcançarmos o fim, o objetivo disso, que é a salvação. Muitos não estão percebendo as investidas do maligno, e eu tenho testemunhado, e creio que os irmãos também temos testemunhado muitas pessoas nessa situação que estão desanimadas, que ainda estão com medo, que estão incontinentes com a sua vida espiritual, não estão preocupadas, tem pessoas que praticamente desviaram. Tem pessoas que praticamente desviaram da fé. Não estão orando, não estão lendo, não estão comungando de alguma maneira, não tem visto que o diabo não cessou. A economia parou. As lojas pararam. As viagens pararam, o turismo parou, as igrejas até de uma certa forma pararam, agora que estão voltando, mas o diabo não parou, o inferno não parou, continua 24 horas por dia trabalhando com um objetivo principal, que está lá em Apocalipse capítulo 12, fazer guerra contra os santos e destruí-los. Quando João fala, filhinhos, já vencestes o maligno. A expressão venceste o maligno pressupõe uma batalha. Pressupõe uma luta, uma disputa, um conflito. Há um conflito. Filhinhos, já venceste o maligno. Ele não fala nesse sentido de vocês venceram, agora vocês podem relaxar, podem ficar tranquilo. Não, ele fala no sentido de vocês estão vencendo, vocês têm sido vitoriosos. Porque estão lutando. Porque estão insistindo, estão conflitando, estão disputando, estão nesta peleja e nesta batalha.
Nós não deveríamos, em maneira nenhuma, baixar a guarda. De maneira nenhuma. Se as autoridades baixar outros decretos aí, a gente tiver que fechar a igreja e nem puder fazer transmissão, você tem que arrumar uma maneira de continuar lutando. Nós temos visto nessa epidemia o quanto as pessoas são dependentes. Sabe, ela precisa ser carregada. Nós temos visto quantas pessoas são dependentes e não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Quando João fala, filhinhos, venceste o maligno, sois fortes. A palavra de Deus está em vós, vocês são fortes. Ela pressupõe também, há implícito aí que existe uma certa fraqueza. Vocês são fortes, mas eu afirmo, nem todos têm sido fortes. Eles são fortes, eles eram fortes, porque a palavra de Deus estava neles, mas nem todos têm sido fortes. Então está implícito aí uma fraqueza. A palavra de Deus nos concita a nós termos essa força, sermos fortes dessa maneira que a palavra nos orienta. Mas há uma fraqueza. Então a expressão sois fortes pressupõe que há uma fraqueza, que pode inclusive nos levar à derrota. Porque se a força, o fato de sermos fortes nos leva à vitória, a fraqueza nos leva à derrota. Então o segredo está aí, nesta força, em sermos fortes. Fortes para vencer o inimigo, fortes para vencermos a batalha, fortes para vencermos em meio à luta e em meio às dificuldades. Mas os fracos têm perdido. Quando ele fala de ser forte, ele não está falando no sentido físico, de você fazer academia, de você tomar suplemento, de você, tomar bomba anabolizante, e ser musculoso, ou se você entrar nessas academias de luta e você se tornar uma pessoa forte, nesse sentido. Não está nesse sentido, não é essa força. Porque o próprio Deus, através de Isaías, no capítulo 40, fala: os jovens, os fortes vão se cansar, os mancebos vão fatigar, vão desanimar, vão sucumbir, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão, não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. Ele fala desta força, não da força física, é a força espiritual. Mas percebemos que há essa fraqueza nos dias de hoje, que é o contrário dessa força que João fala, que muitos daqueles jovens, muitos daqueles pais, muitos daqueles que ele chama de filhinhos, tinham essa força, estavam em tempos difíceis vencendo o maligno. Os dias de João não eram diferentes, talvez não fosse o mesmo contexto do nosso, de uma epidemia, mas eles estavam debaixo de uma perseguição implacável do Império Romano. Muitos fugindo, muitas vezes fazendo culto escondido também. Nós estamos fazendo esses cultos assim, a gente estava até pouco tempo atrás, e ainda estamos um pouco com uma sensação de uma coisa meio escondida, uma coisa meio, ainda que não seja, mas uma coisa meio assim, Agora você imagina os irmãos, se fossem descobertos, não era a multa que eles iam tomar, eles eram presos e eram mortos. Além da perseguição pelo Império Romano, os irmãos sofriam ataques dos diversos movimentos filosóficos da época, que atacavam, que havia um preconceito, que fechavam as portas da sociedade para os irmãos, porque os irmãos eram tidos como pessoas de baixa estirpe na sociedade. Então haviam gnósticos, haviam movimentos, os próprios judeus perseguiam os irmãos. E eram tempos difíceis, e em meio a tudo isso, João estava preocupado não com essas coisas em si, mas com os ataques de Satanás por trás disso, enfraquecendo a igreja, enfraquecendo o povo de Deus. E nós fazemos um paralelo e comparamos com a sociedade atual. Nós temos visto, irmão, há anos e anos, há um bom tempo, um processo de enfraquecimento da sociedade. Um processo de enfraquecimento da sociedade. As pessoas não são mais fortes de caráter,
de moral, de espiritualidade. Falamos isso acerca dos próprios cristãos. Há um enfraquecimento da sociedade. Satanás está por trás disso, desse enfraquecimento. Enfraquecimento da família. Quantos casais se separando, quantos casais com problemas, quantas famílias com problemas, com filhos, com o esposo, com a esposa. Há um enfraquecimento. Há um ataque contra a família, a destruição da família. Está determinada a destruição da família. De uma forma que o Satanás usa as próprias instituições contra a família. Um enfraquecimento dos homens. A gente vê. Há um movimento. Esses dias eu vi alguém falando a respeito dos homens na Europa. Na Europa parece que não tem mais homens. As pessoas falando, não tem mais homem. Os homens são afeminados, os homens são fracos. E nós temos visto esse processo de enfraquecimento na nossa sociedade aqui, no Brasil. O enfraquecimento dos jovens. Antigamente, o rapaz, a moça atingiu uma determinada idade, 16, 18 anos, ele já era colocado para conquistar a vida, para trabalhar, para se esforçar, para construir a sua família e lutar pela sua família. Antigamente, um rapaz que atingia 18 anos de idade, ele já tinha, de certa forma, uma definição daquilo que ele deveria ser, que ele queria ser, ele já tinha objetivos, já tinha uma maturidade. Hoje os jovens estão amadurecendo com 30, com 40 anos. Hoje você olha um rapaz de 30 anos, 40 anos, ele está jogando videogame. Ele está na internet. Meu Deus do céu. Você olha uma mulher de 30, de 40 anos, de 50 anos, ela está colocando borboletinha, estrelinha na página dela do Instagram. Ela está... Meu Deus do céu. Não que isso em si seja errado. Mas as pessoas hoje são de geleia, são de manteiga. Há um processo de enfraquecimento da sociedade. Nós observamos isso. Há um processo de enfraquecimento das crianças. E o diabo tem atrasado o amadurecimento de cada faixa etária de idade. Você olha para as crianças de hoje, as crianças antigamente já eram mais sabidas, atingiam uma idade, elas já tinham um comportamento um pouco mais maduro. Hoje, as crianças estão chegando na fase da adolescência, ela ainda é abobada. Ela ainda é abobada, ela ainda... Meu Deus do céu. Há um processo de enfraquecimento, fraqueza moral. A pessoa hoje em dia não tem mais força para sustentar a sua palavra. Ela fala sim, e ela não tem força para sustentar aquele sim, nem que ela tenha que custar a própria vida dela. E Jesus nos disse, seja o seu sim, sim, o seu não, seja não. O seu não pode virar sim, o sim virar não, e depois talvez, e aí eu não sei. Onde está a firmeza das pessoas? Onde está a firmeza nos membros da igreja? Onde estão quando a luta se levanta contra a igreja, os irmãos se levantarem e empunharem espada e escudo e vamos lutar então. Já que veio a luta, vamos lutar. Se tiver que morrer, vamos morrer. Onde está? Onde estão os homens e as mulheres que falam como Esther? Vou me apresentar diante do rei. Se perecer, pereci. Ou, como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei, não vamos nos curvar diante da estátua. Quiser jogar no fogo, joga. Se a gente tiver que morrer, morre. Cadê? Cadê a fortaleza? Cadê a firmeza? Mas Satanás tem enfraquecido. Muitos não têm percebido. É um processo gradual, é lento, é devagar, dia após dia. E o diabo joga xadrez, com muita paciência. Anos, trabalhando de todas as formas, e atacando por todos os lados para enfraquecer a sociedade, enfraquecer os cristãos. As pessoas são fracas de moral, de caráter. Não sabem dizer não diante de uma coisa errada.
Há um enfraquecimento, há uma fraqueza psicológica. Se abatem muito facilmente, se deprimem, se dissolvem muito facilmente. Há um enfraquecimento espiritual. Qualquer coisinha interrompe as nossas orações, qualquer coisinha. Qualquer probleminha, um problema dentro de casa, alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que aconteceu no culto, na igreja, ou que uma notícia que você ouviu já te desanime, você não ora mais, você para aquele ritmo. Os cristãos da Bíblia, os cristãos de antigamente, para barrar eles era só decapitando eles, ou jogando no fogo, ou jogando na arena para os leões comer. Porque você não parava eles. Ameaça, perseguição, morte de alguns, assassinato de alguns em praça pública. Herodes vem, pega Tiago, decapita Tiago, prende Pedro, os líderes da igreja. E a igreja, em vez de se desanimar e de enfraquecer e de esparramar, não, os irmãos se reúnem, os irmãos oram, os irmãos atuam. Ainda que de maneira clandestina, mas eles estão lá. É por isso que eu falo para os irmãos, irmãos, se organizem. Os irmãos não podem vir na igreja, se organizem. Marque culto em casa. Faça, né? Levanta, sacode a poeira. Faça alguma coisa pela sua vida, é a sua vida espiritual que está em jogo. Faça alguma coisa. Não fique só reclamando. Eu vi um vídeo na internet esses dias, né? Talvez alguém possa falar que seja uma imprudência, mas eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu. Eu vi um vídeo de alguém filmando de um apartamento, de uma casa, de um sobrado, filmando uma rua lá da Itália. Não sei se era o centro, se era alguma cidade específica da Itália. Na filmagem caseira, alguém filmando do celular. Um velho, aparentando ter mais de 80 anos, andando assim, encurvadinho, no cume da pandemia lá na Itália. As ruas todas vazias, ninguém na rua, e aquele velhinho andando sozinho assim, ó. Aí alguém que estava perto, estava do lado do que estava filmando, ou a própria pessoa que estava filmando, gritou, ô velho, vai para casa. Vai para casa. Ele pegou, olhou assim, lá de baixo e falou assim, nós, italianos, nós já vencemos o nazismo, nós vencemos o comunismo, nós vencemos os alemães, vencemos os russos, nós vamos vencer os chineses também. Você está com medo? Fica na sua casa então. E ele continua andando. Talvez alguém olhe para um lado, uma imprudência. Será? Mas mostra a força de uma época que hoje não se tem mais. Nessa pandemia, os primeiros que se esconderam foram os jovens. Foram os primeiros a fugir. Foram os primeiros. Quando você mais precisa deles, eles se escondem igual ratos. Irmãos, nós somos chamados, irmãos. Cadê os pregadores? Cadê os evangelistas? Cadê os... Está com medo de morrer? Você está com medo de morrer? O enfraquecimento. Satanás tem nos enfraquecido. Satanás tem enfraquecido muito. Vemos que nós não temos força para tomar decisões, para fazer escolhas, para fazer sacrifícios. Nós não temos mais essa força. Precisamos fortalecer a fé. Precisamos fortalecer nossa moral, nosso caráter. Nós como seres humanos, como homens e mulheres de Deus, precisamos nos fortalecer. E isso não acontece do dia para a noite. Não é um pito que eu vou dar em você aqui hoje no culto, nessa pregação que vai mudar. É dia após dia. Filhinhos, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Eles não eram fortes só porque eram fortes porque estavam carregados de um conhecimento precioso dentro deles, que influenciava a vida deles. A primeira coisa que nos falta
que precisamos buscar para ter essa força para vencer, é o conhecimento. Conhecimento. A sociedade hoje não gosta de conhecimento. Estudar, viver, aprender com cada coisa. Cada dia, cada momento, aprender com aquilo, observar. Não vemos isso mais. As pessoas estão distraídas, as pessoas estão sendo levadas, as pessoas não querem esforçar a sua mente. Até ontem nós estávamos reunidos em família, né, Aline? E alguém ali da família estava conversando, minha sobrinha, né, meu sobrinho. As crianças estão tendo tarefa em casa, né? Estão fazendo aula em casa, assiste lá a aulinha na internet, né? A videoaula, na faculdade está assim também. As escolas estão tudo assim, não é presencial. E a criança lá estava tendo aula também na escolinha, assistindo a professora. Aí a professora passou uma série de exercícios para as crianças resolver, daí elas tinham que resolver. Aí um dos exercícios era: escreva 5 palavras com J. Aí a criança, o que ela foi fazer? Ela foi lá, pegou o celular. Google, fale para mim 5 palavras com J. Engraçado, né? Talvez algum parente esteja ouvindo e vai me matar, mas tá bom, fica como exemplo. Não citei nome de ninguém. Mas está entendendo como é que tá? A pessoa não quer esforçar a cabeça, ela não quer mais esforçar o cérebro, não quer botar para fritar, ela não quer se esforçar. O conhecimento exige um esforço. E nós estamos falando aqui, primeiramente, de um conhecimento secular. O que nos fortalece espiritualmente, nosso interior, nosso ser, é o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus. E essa epidemia serviu para mostrar, para provar que muitos ainda não têm um conhecimento doutrinário, teórico da palavra de Deus, e não têm um conhecimento prático. Não sabem pôr em prática a palavra de Deus. Mas o segredo está aqui, irmão. A vitória, a gente fala, vencendo o diabo, vencendo Satanás, vencendo o maligno, que é o tema dessa mensagem. A gente pensa no conflito, né? No momento de conflito, mas a vitória não está nesse momento. A vitória está antes. A vitória contra o maligno está na preparação, e é onde muita gente não vê. É no antes. É nos anos antes de preparação. Cada oração, irmão, cada leitura da palavra, cada coisa que você assimila no âmbito espiritual, cada culto, esse culto aqui, hoje, o fato de nós estarmos aqui hoje, você na sua casa está acompanhando esse culto hoje, é uma vitória. Cada momento com Deus é uma vitória, uma experiência com Deus. Um momento que você sente a presença de Deus é uma vitória. O segredo está na preparação, está no antes. Nós estamos vencendo o maligno aqui. E quando a prova vem, irmão, quando vem a prova, aqueles que já estão se preparando, que estão vivendo dia a dia com Deus, irmão, que não estão distraídos, irmão, a luta veio, eles já entram vitoriosos. Você consegue me entender? Você já entra vitorioso na batalha. Vem a enfermidade, vem o problema, vem a dificuldade, vem o desemprego, vem a epidemia, vem uma guerra, vem qualquer problema. Você já entra nele vitorioso. Porque você já está preparado, a palavra de Deus está em você. Filhinho, venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vocês. Vocês já estão nessa peleja, já entraram nela vitoriosos, já são vitoriosos. A vitória é certa, porque a palavra de Deus está em vós. Irmão, se a palavra de Deus estiver em nós, nós já somos vitoriosos. Nós já entramos na batalha vitoriosos. Nós conseguimos vencer o inimigo. O problema é quando você não vive com Deus, você não se relaciona com Ele, você não lê a palavra, você não cultua, você não louva a Deus, você não ora. Aí, a luta vem, a dificuldade vem, e com ela,
Você já é derrotado. O oposto também é certo. Você já é derrotado, porque a palavra de Deus não está em você. Então você já é derrotado. Eu posso ver João falando: filhinhos, ou jovens, ou pais, vocês são derrotados, porque a palavra de Deus não está em você e vocês estão perdendo para o maligno. Talvez se João tivesse aqui hoje, falaria isso para muitos, né? Mas a palavra de Deus na vida deles aqui, passando problema, perseguição, dificuldade, irmãos morrendo, pastores morrendo, os irmãos tendo que fugir das suas casas, sob perseguição, sob ataque do império da época. E João escreve para eles: filhinhos, jovens, eu escrevo para vocês, porque vocês são vitoriosos. Vocês estão vencendo o maligno. Vocês venceram o maligno. Irmão, como pode isso, irmão? Você sendo preso, amarrado, sendo levado para a forca, para a fogueira. E você é vitorioso. Como pode isso? No final da carta, que é o tema central, um dos temas centrais da carta de João, ele vai falar lá no capítulo 5, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A certeza de que somos de Deus, de que somos dele, de que servimos a ele. Nós entramos em qualquer batalha e nós vencemos. E a última batalha que nós vamos enfrentar é a morte. Naquele último momento, naquele triste momento, quando você estiver no leito de morte, dando seus últimos suspiros numa cama, ou na sua casa, ou no hospital, seja lá onde for. Aquela última luta, aquele último rio, né, para atravessar. Se a palavra de Deus estiver em você, você vai passar por ele vitorioso, irmão. Você vai passar por ele vitorioso. E como eu tenho falado aqui muitas vezes, né, se o irmão Rude morrer, irmão Marcos, pastor, os irmãos, né, eu morrer, irmão, naquele grande dia você vai ver eu subindo igual um foguete. Essa é a minha fé. E a sua? Subindo igual um foguete, irmão, para o céu, para estar com o meu Senhor. Essa deve ser a sina, essa deve ser a nossa maior busca, deve ser o brilho dos nossos olhos, estarmos com o Senhor para sempre. Esse mundo aqui, nada nos atrai, nada, nada. Vivemos aqui, né? Temos o dinheiro, né? Precisamos do dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos se alimentar para viver aqui. Mas nós não somos apegados a essas coisas. Não somos daqui. Como foi lido aqui numa palavra, né? Onde estiver o teu coração, né, os teus olhos, aí vai estar o teu tesouro. Tem pessoas que estão focadas na terra. Mas se estivermos focados no céu, irmão, somos vitoriosos. E hoje aqui, eu posso afirmar, eu sou um vencedor, porque eu estou aqui na presença de Deus. Eu poderia estar lá na lata do lixo, que era onde eu estava, mas eu estou aqui, porque a palavra de Deus entrou no meu coração, e me trouxe aqui, e me fez um vitorioso em Jesus Cristo. E você também pode participar dessa glória, você pode glorificar a Deus, porque você está aqui, você é um vitorioso, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E você que está na sua casa aí também, a vitória é sua, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você poderia estar pecando agora, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa contra Deus, contra si mesmo, contra o seu corpo, mas você está cultuando a Deus aí na sua casa, com a sua família. A vitória é sua no nome de Jesus. Glorifique a Deus por isso, porque somos vitoriosos, irmão. O diabo quer enfraquecer, ele está enfraquecendo a muitos, mas aqui está o segredo, irmão. Nenhum segundo com os nossos olhos aqui, nenhum segundo com os nossos ouvidos de baixo, ouvindo, subordinados à palavra de Deus, nenhum segundo é perdido, cada segundo é valioso, porque a palavra de Deus é um tesouro para nós, é uma riqueza para nós, ela fortalece, é como um alimento, irmão. É como um alimento nutritivo.
Ele entra, aqueles nutrientes espirituais entram no seu ser, moldam o teu caráter, moldam os teus pensamentos, a tua maneira de pensar, a tua maneira de raciocinar. Cada impulso cerebral seu, cada neurônio é controlado pelo poder dessa palavra. Porque ela nos influencia, ela nos leva e faz de nós, como Jesus disse a Nicodemos, faz de nós como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Eles são como o vento. Você vê aquela ventania, né? Aquele vento. Você vê nos Estados Unidos, vê nas reportagens, aqueles furacões, que é aquele grande movimento de ar. E causa até estrago, destruição, uma força incontrolável. Mas você não vê, você só vê o vento, você vê só alguma coisa levando as coisas, derrubando as coisas. Ou talvez um vento calmo numa brisa gostosa, quando você sai no quintal da sua casa e bate aquela brisa gostosa, aquele vento. Você não vê, você só enxerga, você sabe, porque você sente. Mas existem forças que estão movimentando o ar. O vento é o ar em movimento. Há forças invisíveis que estão provocando toda aquela ventania, ou aquele vento calmo. Assim é o servo de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. Uma força que ninguém vê, ninguém entende muito bem, mas está movimentando ele. Está movimentando. E as pessoas do mundo olhavam para os crentes naquela época e não entendiam. Olhavam para Jesus, olhavam para os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, e não entendiam. Tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo, e eles lá. E muitos perguntavam, quem que é esse homem? Quem é esse homem? Esse povo aí? Confundia a cabeça do mundo, das pessoas. Paulo falava que os servos de Deus naquela época eram um espetáculo para o mundo. Eles perseguiam, matavam os crentes fugiam, passavam necessidade, mas eles estavam lá, firmes, e eles cresciam mais e mais, e fortaleciam mais e mais, e eles não conseguiam conter aquilo. E o diabo, irmão, sentava na pedra e coçava a cabeça, irmão. Eu já falei aqui uma outra oportunidade, eu torno a repetir aqui. Eu quero que no dia que eu estiver morrendo, que eu estiver dando meus últimos suspiros, eu quero que o diabo senta do meu lado, coça a cabeça e fala, ainda bem. Ainda bem. Ele só não vai falar graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele só não vai falar isso. Ainda bem que esse aí foi. Foi tarde. Que esse me causou muito problema aqui. Eu creio que aqueles homens da Bíblia, irmão, do passado, quando cada um deles desceu à sepultura, cada um deles morreu, o diabo, até que enfim esse aí foi embora. Esse perturbou meu reino aqui. Irmãos, nós temos que ser esses perturbadores. O diabo tem que vir contra nós e encontrar essa fortaleza. Ele deve, aonde nós chegarmos, ele deve ter problemas, dificuldade. Aonde o irmão Rude chegar, aonde você chegar, o diabo deve encontrar problema, deve encontrar dificuldade. Ele tem que estar agora se descabelando lá fora. Nossa, eu influenciei as autoridades para fechar a igreja, controlar a igreja, e esses crentes não consigo parar eles. Eles não param de ler a Bíblia, eles não param de orar, eles não param de cultuar. É assim que tem que ser, irmãos. E assim nós vamos deixando o diabo careca. Amém? Sois fortes, irmão. A palavra de Deus está em vós. O segredo está na preparação, dia após dia, cada momento vivido com Deus. É uma força, é um poder misterioso que nos conduz e nos faz vencer. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.